43, o salmista ora assim. Salmo 43, 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Graças ao Senhor. Levantemos as pedras do nosso jardim. Debaixo delas há vermes feios. Alguns deles estão corroendo os nossos corações. Avareza, cobiça, paixões, impureza, ímpetos de maldade, ira. Tantas coisas, irmãos, tantos vermes. E nós somos os santos irmãos que participam de uma vocação celestial. O que nós temos que fazer? Mais uma vez, levante as pedras e ore ao Senhor, envia a tua luz, Senhor. Agarre aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração e deixe que a palavra de Deus faça a obra em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. Graças ao Senhor. E nós poderemos nos ver, pela graça de Deus, pisoteando esses inimigos que antes nos pisoteavam. E toda glória será o nome do Senhor. Porque nós apenas levantamos a pedra, essa é a nossa responsabilidade. Mas a luz fez o seu trabalho. É só receber o Espírito Santo. Então, temamos que, sendo deixado promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com ele. Ah, se nós acharmos que boas novas aqui significa o evangelho que nós recebemos. Irmão, é tão fácil aplicar nossos conceitos à Bíblia, usar uma mente preconceituosa, sair interpretando as coisas ao bel prazer. É tão fácil fazer isso, não é? Mas é claro que esse evangelho aqui não se refere a essas boas novas, não se refere a esse evangelho que recebemos no princípio. Porque esse já é um povo redimido pelo Cordeiro, com sangue na porta, comeu a carne do Cordeiro, é o povo da aliança. Isso tudo já está resolvido. Não está falando do evangelho que nós recebemos lá atrás, não é? Está falando dessas boas novas que os chamava para entrar na terra. Claro, todo esse pano de fundo aqui é esse. Então essas boas novas que eles ouviram, não lhes aproveitou. A boa nova é: eu tenho uma terra para vocês, entrem, possuam essa terra. A palavra não nos aproveitou porque não foi misturada com a fé ou acompanhada pela fé. Nas palavras de Hebreus 2, agarremos com firmeza as verdades ouvidas. Na palavra de Hebreus 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso tudo significa a mesma coisa. Misturar a palavra com fé significa isso. Porque em certo lugar, verso 4, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus. Você está vendo? O descanso é enfatizado aqui de Deus mesmo. Deus quer descansar. Deus não está descansado. O pecado impera ainda no seu universo, e assim a morte. Ele anela o dia do descanso dele e nos chama para entrar nesse descanso. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, pois, que resta alguns entrarem nele, não, e por causa da desobediência, não puderam entrar aqueles aos quais foram anteriormente anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, vírgula, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, se o descanso era aquele, Canaã, literal, não falaria, então, posteriormente, pela boca de Davi, né, sobre outro dia. Porque a terra já foi possuída, então o descanso já foi possuído. Mas ele falou pela boca de Davi, muito tempo depois, sobre outro descanso. Porque ele está se referindo a esse que nós estamos compartilhando. Esse descanso último, futuro, final, que Deus entrará quando o pecado e morte estiverem banidos do seu universo. E que chama o seu povo para entrar na plenitude dessa herança. Então guarde, nós estamos concluindo. Guarde o que nós falamos no início. Fomos chamados para participação na glória de Cristo. E essa participação será diferenciada de cristão para cristão, de acordo com a jornada de cada um de nós. Todos estaremos no céu. Todos somos salvos. Mas teremos glórias diferenciadas. E Paulo aspira à plenitude dessa herança e dessa glória, como já vimos tão claro. Agora,
preciso citar para os irmãos, temos 5 minutos antes das 10. E eu vou ter mesmo que só citar. São 7 aspectos. Por favor, anote rapidamente, vai ficar para a sua meditação. Amanhã não vou entrar neles, preciso avançar. Quais são os 7 obstáculos que são chamados de provocação? Por que o povo provocou o Senhor? A ponto do Senhor sentir aversão dessa desobediência. Não deles, repetindo. Ele nunca sente aversão de nós. Nós somos seus filhos. Mas aquela desobediência, aquela incredulidade, aquelas murmurações traziam repugnância ao coração do Senhor. É claro, porque ele estava dando o seu melhor para eles. Ele estava considerando aquilo um repasto. Né? Então, quais são os 7 aspectos da provocação? Vamos lá. Que são 7 obstáculos. 7 obstáculos para que nós alcancemos a plenitude de Cristo. Por isso eu sei que os irmãos certamente já nos ouviram compartilhar em outras instâncias que Canaã não tipifica somente Cristo, não. Canaã tipifica a plenitude de Cristo. Porque o maná também tipifica Cristo, a água, a rocha tipifica Cristo. Paulo interpreta, aquela rocha era Cristo, não é? Então Canaã é um tipo diferenciado. Não é igual ao maná, não é igual à rocha, Canaã é mais. O maná é um meio, a rocha é um meio, mas Canaã é o fim. Certo? Então Canaã tipifica a plenitude de Cristo. É para isso que nós somos chamados a entrar, plenamente. Então, que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. É o que o livro de Hebreus tem para nos dizer. Não é caia para o inferno, caia para a ira de Deus. É caia da plenitude da ira. Deixe de conquistar aquilo para o que foi chamado. Porque foi envolvido, enrolado com coisas, cobiças, paixões, extravios, desvarios. Né? Então, primeiro obstáculo. Me puseram à prova. Está aí o primeiro obstáculo, a primeira provocação. Então, eu quero citar 4 em Hebreus e 3 em Deuteronômio. 1, o texto que lemos no início, certo? Deuteronômio 1, 19 até 46, me parece, nós lemos, né? No início. Então, eu quero citar 7 obstáculos para que nós alcancemos essa plenitude da herança. Primeiro, me puseram à prova. Isso provocou o Senhor. Porque eles tentaram o Senhor. Nosso Senhor Jesus foi provado aí também. Quando o diabo coloca no pináculo do templo, em outras palavras, ele diz, prove Deus. Se na Bíblia está escrito que seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem e para não tropeçares em alguma pedra, faça a prova, pule daqui, você não é o Messias. Eles não te guardarão, não é a palavra de Deus, você não crê nela. Então faça a prova. E como nosso Senhor responde? Não tentarás, Senhor. Não provarás. Primeira provocação, colocar o Senhor à prova. Dentro desse ponto, você está texto, vai ser para o seu estudo. Primeiro, Números 14, de 1 a 4. Registra aí, por favor. Você vai ver que eles afrontaram o Senhor e seus planos. Eles estavam numa hora importante da jornada no deserto. E eles disseram assim, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Afrontaram os planos e os caminhos do Senhor. Irmão, você percebe o quanto isso é importante? E sabe onde eles estão em Números 14? Cádiz. Por isso eu disse para os irmãos que eu estou convencido que Hebreus 3, 4 e 6 tem como pano de fundo Cádiz Barnea. Quando eles disseram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles já tinham caminhado quase 40 anos. Estão à borda da herança. E disseram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Sabe como a Bíblia chama isso? Apostasia. Por isso Hebreus 6 vai dizer, e caíram. E vai acrescentar, é o texto tão difícil que todos aqui pedem explicações sobre ele. Né? É impossível renová-los para arrependimento. É impossível não por causa de Deus. É impossível por causa deles. Porque eles não querem. Hebreus, Deuteronômio 1, nós lemos. Senhores, isso acontece conosco, com os seres humanos hoje. Acautelai-vos, pois o inimigo está solto, para nós nos apostatarmos de Deus. É boa a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá. Porém, vós não quiseste. Isso nos faz lembrar palavras de Jesus, chorando sobre Jerusalém.
Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quiseste. Eu quis, vós não quiseste. Mesma coisa. Senhores, vamos continuar sábado que vem, nesse mesmo vídeo, porque ainda tem muita coisa boa aqui e nós não podemos perder de estudá-las. Ok? Eu quero lembrar amanhã, às 10 horas, que nós temos a live da Mesa do Senhor, que é o ponto alto da semana, porque é a Mesa do Senhor, representa a cruz, e a cruz representa a oportunidade da graça, do novo nascimento e da vida eterna para quem ainda não nasceu de novo. E foi um acontecimento universal, espiritualmente falando, e desde a igreja primitiva vem sendo homenageado, honrado, Deus, Jesus Cristo, por aquele evento. Então, não perca o entendimento que podemos ter, apesar da mesa do Senhor para a nossa vida espiritual. O significado dela é extremamente urgente, desde a vinda de Cristo pela primeira vez e por perto que está do retorno de Cristo, que vai nos levar para a vida eterna. Vida eterna não, vai levar para Nova Jerusalém, porque na verdade vida eterna quem nasceu de novo já tem. Importante, como estava dizendo o preletor Romeu Bornelli, é a recompensa da herança, que é o título desse estudo de sábado. Até então amanhã às 10 horas da manhã com a nossa live, tá bom? Um bom descanso, uma boa noite. Até logo.